Vamos lá, nem eu aguento mais, vamos acabar logo com isso. Então, bem-vindo à aula de delineamentos paramétricos, tratamentos múltiplos e opções de delineamentos adicionais, para fechar com chave de ouro esse curso de delineamentos de caso único. Então tá, raciocínio experimental e tomada de decisão. A grande mensagem da aula é a seguinte: não é sobre decorar tipos e combinações, porque não existe uma fórmula de novo. Você tem combinações infinitas entre os delineamentos. É sobre entender os princípios que regem todos esses delineamentos. Ou seja, o raciocínio experimental que guia a tomada de decisão quando você vai realizar uma pesquisa. Se você for capaz de entender e avaliar tendência, variabilidade e trabalhar a favor da validade interna, você com certeza vai ter plena capacidade de criar os seus próprios delineamentos. E aí que está a beleza da experimentação, é essa criatividade. Acho que isso é um grande reforçador que mantém os pesquisadores experimentais aí tão engajados, certo? Delineamento paramétrico, para começar. Lembra do mudança de critério? Que eu disse que a VD, ou seja, o comportamento possui propriedades, ele pode variar gradativamente? É a mesma lógica, só que agora aplicada à AVI. A AVI, ou seja, a intervenção, também possui graus. Ela pode ser mais intensa, menos intensa, com maior duração, menor duração, com maior ou menor frequência, né? Então, o paramétrico, ele tenta responder a pergunta como que variações na VI, no grau da VI, alteram a VD, certo? Por isso que ele é tão interessante, é muito usado para avaliar o efeito de diferentes dosagens de drogas, por exemplo, certo? Enfim, vamos dar uma olhada nele aqui. Temos um gráfico de delineamento paramétrico, em que temos uma linha de base, ali no 80, mais ou menos em média, e aí a gente tem aqui no eixo Y o número de pressões à barra de um rato que está ali dentro de uma caixa de Skinner. Ele foi modelado a pressionar a barra, recebendo reforço, etc. e tal. E ele está mantido ali em algum esquema de reforço, pressionando a barra. E qual que é a pergunta de pesquisa desse gráfico aqui, que gera essa pesquisa? É a seguinte: como que diferentes intensidades de choque, que é a VI, afetam a taxa de resposta de pressão à barra? Né? Como que essa VI em diferentes graus afeta a VD. E aí a gente tem aqui a testagem de 0,1 mA, 0,3, 0,5 e 0,7. E aí o rato é submetido nessa ordem a é, esses diferentes choques, intensidades de choque, certo? Qual que é o grande problema que a gente já pode olhar aqui nesse delineamento? O efeito de ordem. Ou seja, a ordem que o tratamento, a ordem que a VI é introduzida, pode estar afetando os resultados. Não só cada VI independente, mas a ordem em que elas são apresentadas pode estar tendo um efeito. E isso é um problema. Então, a gente tem isso aqui. Se você aplica as condições sempre em ordem crescente ou decrescente, o efeito pode ser confundido com história, maturação, adaptação, né? Aqui, por exemplo, a gente pode pensar o seguinte: o rato está lá, começou nas primeiras sessões na linha de base, aí ele começou a tomar um choque leve, reduziu aqui, né? De fato, dá para ver que o choque teve um efeito na taxa de resposta. Aí ele toma um choque um pouco mais intenso e ele reduz ainda mais. Só que a gente pode pensar, será que é só porque o choque foi mais intenso? Ou será que ele já está cansado de tomar choque? E isso vale principalmente quando a gente continua o delineamento. Então, aqui no 07, olha quantas sessões de choque ele já tomou. Será que se a gente começasse direto no 07, ele também reduziria tanto assim a taxa de resposta ou o rato está cansado? Entende? Isso é só um exemplo de uma outra variável estranha que pode estar explicando o efeito e não só a intensidade do choque. Como a gente quer isolar isso, todo o resto, todas as outras variações do paramétrico vão ser estratégias diferentes para tentar contornar esse problema do efeito de ordem. Então, temos aqui primeiro uma estratégia de retornar à linha de base. Então, ela tenta contornar o efeito de ordem, retornando à linha de base antes de mudar a intensidade do choque, né? E aí a gente pode dizer que é um gráfico paramétrico com retorno à linha de base. Temos aqui a linha de base, o primeiro choque de intensidade 0,1, o comportamento cai aqui, de fato. Aí retornamos de novo à linha de base e ela parece estar mais ou menos no mesmo patamar ali. Ou seja, legal, realmente retornou à linha de base. E aí sim a gente aplica o 0,3. Aqui no 0,3 ele cai mais do que caiu no 0,1. Já nos dá mais confiança de que a intensidade do choque está relacionada com a magnitude em que a taxa de resposta cai. Retornamos novamente à linha de base, ela fica até um pouco acima aqui, e aí sim aplicamos o 0,5. E ele cai mais do que cai no 0,3 e mais do que cai no 0,1. Aumenta a nossa confiança.
E daqui em diante é a mesma coisa, retorna à linha de base, volta para os níveis anteriores de taxa, e aí o choque mais intenso faz cair ainda mais, ou seja, um bom delineamento olhando assim a princípio, né? Porque faz esse retorno para contornar o efeito de ordem. Ou então a duração, né? Às vezes o choque perdura por mais sessões, né? O efeito dele. Legal. Outra maneira de contornar isso é fazendo uma ordem irregular, né? Você vai aplicar os valores da VI em ordem não sequencial. Um paramétrico com ordem irregular poderia ser assim: a linha de base começa pelo 0,5, aí vai para o 0,1, né? Aí sim vai para o mais intenso e volta para o intermediário. E se a gente for olhar para as médias aqui das sessões, realmente parece que tem uma relação. Lembrando que esses gráficos são todos fictícios, né? Mas olhando para ele, tem uma relação entre a intensidade da VI e a queda na VD. Beleza? Mais uma maneira. Você pode fazer uma ordem crescente dos choques e no mesmo sujeito fazer uma ordem decrescente. E aí tentar contrabalancear. Você pode plotar os gráficos, as linhas no mesmo gráfico, né, sobrepondo, ou então fazer como eu fiz aqui, que seria simplesmente colocar ao lado, né? Então aqui a linha de base, ele começa tomando um choque leve, vai aumentando a intensidade, a taxa vai caindo de acordo, chega na intensidade máxima, continua tomando choque na intensidade máxima, só que agora vai começar a ordem inversa. Então ele começa aqui, quando chega no 0,7 e volta. Em vez de crescer, de decrescer, ele vai crescendo. E a gente pode olhar pelas médias que bate mais ou menos, né? O 0,5, se a gente traçasse uma linha aqui reta, ele ia bater no 0,5, o 0,3 ia bater no 0,3, como você pode ver. O 0,1 ia bater no 0,1, né? E poderia ter aqui um retorno à linha de base no final, ficou faltando, mas dá para perceber que é outra maneira de contrabalancear o efeito de ordem, mostrando, olha, não foi só o cansaço. Se fosse só o cansaço, a gente poderia imaginar até que o gráfico seguiria caindo, independente da VI, mas não. Uma VI menos intensa foi fazendo o comportamento retornar às taxas anteriores, como antes, beleza? Também dá para fazer um. Ah, e esse aqui também pode ser usado entre participantes. Um você faz na ordem crescente, outro na decrescente, e aí você compara, enfim. Use a criatividade, existem infinitas maneiras, né? Essas estratégias de você se adaptar a provar a validade do experimento. Contrabalanceamento pode ser feito entre participantes, né? Então, você vai aplicar diferentes ordens para cada participante, lembrando que a replicação entre sujeito também é importante, no caso único. Então, aqui a gente teria, né, o 01, o 03, 05, 07 para o participante 1, e no participante 2 já seria outra ordem, e no participante 3, outra ordem. Ou seja, aqui a gente vai estar contrabalanceando o efeito de ordem entre participantes. O que são opções de delineamentos adicionais? Aí que está a grande mágica do negócio. São infinitas possibilidades, você pode combinar dois ou mais delineamentos em um, né? E o que que acontece? Eles são usados quando um delineamento único ali, sozinho, não foi capaz de atingir uma consistência, de trazer uma validade alta. Você tem ambiguidades, você tem dúvidas ainda se o tratamento realmente funciona, né? Então você acaba lançando mão de usar outras estratégias combinando delineamentos diferentes. Serve para resolver limitações ou ambiguidades nos dados. E eles podem ser feitos no decorrer do experimento. Isso que é legal. Você não precisa ter planejado antecipadamente que você combinaria, por exemplo, uma linha de base múltipla com um AB. Você pode decidir isso ao longo da coleta, caso você perceba que há um problema surgindo, certo? Então, isso é uma coisa importante que estava no Forms também. Enfim. Outra coisa importante é que eles não são mero capricho, não é só porque é legal combinar. Eles realmente têm que responder à pergunta de pesquisa e têm que servir à validade. Não é só para demonstrar a criatividade do experimentador. Bom, eu trouxe um exemplo, mas de novo, tem milhares de milhões, infinitos exemplos. E você agora que está com as ferramentas, vai poder também criar os seus próprios, né? Eu trouxe um aqui que seria uma mudança de critério, né? Que a gente já viu, combinado com uma reversão breve, ou seja, um ABA, né? O que que acontece aqui? No gráfico, a gente vai ter a linha de base, vamos ter valores crescentes de mudança de critério e uma fase de reversão a um critério que já tinha sido usado, que era o 3. E aí, novamente, seguindo para o 9, beleza? Olhando para o gráfico, fica fácil de ver. Temos a linha de base, uma leve tendência de queda, mas ok, né? Uma variabilidade ok também, aceitável até. E aí, o primeiro critério está ali em 3, o comportamento atinge, não só atinge, como até supera um pouco, né? Estabiliza, o critério vai para 5, o comportamento estabiliza, o critério vai para 7,
E aí, ele poderia simplesmente ir direto para 9, né? Como a gente viu, a mudança de critério ela é feita assim. Ele iria de 7 para 9 e o experimento está feito. Aqui os experimentadores fizeram o seguinte: vamos aumentar a validade ainda mais, vamos fortalecer nosso argumento de que a mudança de critério que foi responsável pela mudança na VD, então vamos fazer uma reversão aqui para uma fase anterior, como se fosse uma breve aqui, um breve retorno ao critério 3. E veja, o nível do comportamento fica até um pouco abaixo, mas fica muito próximo ali do que estava no 3, no outro 3. Ou seja, caramba, é muito legal isso, para demonstrar que aparentemente é a mudança de critério. E isso fica quase inquestionável ali na última mudança, de que eles vão do 3 para o 9 e o comportamento cola na linha praticamente. Ele está lá no 3, ele sobe rapidamente, bate lá na linha do 9 e fica muito estável, né? Então, isso aqui, se fosse um experimento real, seria assim, fantástico, né? Então, vamos lá. Esses foram as opções de delineamentos adicionais. Agora vamos, para finalizar a aula, falar dos tratamentos múltiplos, né? Eles são, eles servem para fazer uma comparação rápida entre duas ou mais intervenções. São úteis para saber qual tratamento é mais eficaz, eficiente, rápido ou aceitável pelo paciente. E as intervenções são apresentadas em rápida alternância, sem esperar a estabilidade, muitas vezes, né? E existem diversos tipos que são discutidos nos textos e tal, mas eles não são tão comuns, são um pouco complexos de entender. Eu resolvi trazer só dois aqui como exemplo, os principais, que são os alternados e os de programa múltiplo, né? Os alternados, eles vão ser uma alternância rápida entre intervenções, às vezes na própria sessão, sem um SD explícito atrelado a cada intervenção, né? Então você vai alternar as intervenções e o participante só vai estar sob controle no máximo do efeito da AVI, mas não vai saber qual das intervenções está sendo aplicada, né? Porque não tem um SD. Então aqui está, né? A diferenciação ocorre pelas próprias consequências. E o multiple schedule é aquele que é usado muito em experimento com animais não humanos, né? Em que existe uma alternância das intervenções ou do valor da VI, só que existe um SD explícito, por exemplo, experimentos com pombos ali de momento, um comportamental, em que uma luz verde vai sinalizar um VI mais rico e uma luz vermelha vai sinalizar um VI mais pobre, e o animal ele vai ter essa alternância, né? Durante uma sessão ele vai ter diversos momentos em que luz verde por um tempo, luz vermelha por um tempo, luz verde por um tempo, e no final é feita a média ali, né, entre as respostas, a taxa de resposta, e é anotado qual que foi o efeito de cada uma das condições na VD, certo? Cuidados e aplicações, pode ocorrer interferência entre tratamentos. Então, às vezes, um tratamento, o efeito dele perdura, e aí ele se soma com o tratamento seguinte, você já não sabe mais diferenciar o que que foi uma coisa, o que que foi outra. Mas ele é muito usado na prática, por exemplo, na terapia, ele é extremamente usado, né, para fazer avaliação funcional, para fazer teste rápido de eficácia de intervenções e situações que demandam decisão ágil. Vou tentar dar um exemplo aqui. Você está lá na clínica com um paciente tentando ajudar esse paciente a tatear sentimentos. Então, é um paciente que tem um vocabulário restrito, não sabe dizer quando está com raiva, não sabe muito bem o que que é tristeza. E aí você tenta fazer isso evocando, né? Você faz só perguntas. Você está sentindo tristeza por causa dessa situação que aconteceu, não sei o quê? E o paciente não vai, sabe? Você vê que ele não está respondendo muito bem. É, Aí você tenta uma psicoeducação. Tristeza é tal coisa, quando acontecem tais situações na nossa vida, a gente acaba se sentindo assim, e aí no nosso corpo, pô, o paciente não responde. Aí você pega e testa, já viu que foram duas intervenções diferentes aqui, né? Aí você vai para uma terceira tentativa. Você faz um roleplay. Você faz assim, pô, uma situação X, eu tô lá e o fulano me diz tal coisa, putz, eu me sentiria muito triste. Você tá dando um modelo pro paciente. Aí ele vai lá e liga os pontinhos e fala: Ah, entendi. Realmente, quando eu passei por aquilo que foi semelhante, eu também me senti triste. Maravilha, conseguiu o que você queria. O comportamento objetivo ali foi emitido, né? E percebe que foi uma alternância rápida em tratamentos ali no pulo da sessão mesmo. Não é tão legal para pesquisa, mas funcionou, né? Na clínica, sim, funcionou, funcionou. A gente segue o baile e só trazendo aí talvez um exemplo bem prático mesmo disso. Só que também pode ser feito de forma mais rigorosa numa pesquisa, é claro. Conclusão da aula e do curso, eu diria, né?
Delineamentos podem ser combinados de infinitas maneiras, a gente classifica eles para facilitar didaticamente e porque existem os clássicos, né? E você vai escolher qual delineamento é mais adequado com base na análise da tendência, da variabilidade, da validade interna e de características próprias do fenômeno, do seu problema de pesquisa. Cada problema de pesquisa vai exigir um delineamento diferente, né? O raciocínio experimental e a demonstração inequívoca, o mais inequívoca possível de relações, é a verdadeira habilidade, é o coração da experimentação, né? E, bom, acho que é isso. Gostaria de desejar uma boa prova a todos nós e muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente no curso. Peço que curta o vídeo, compartilhe com quem você achar que pode se interessar, que possa ajudar alguém. Se inscreve no canal também e deixa um comentário. O que que você achou das aulas? Se ficou com alguma dúvida, se tem mais alguma contribuição, se eu esqueci de falar de algum tema importante, de algum conteúdo. Beleza? Tchau, tchau.